Então, vamos lá. Estava falando do financiamento, né, de empresas de publicidade ou propaganda ou veículos de comunicação com dinheiro público. Então, se esta casa aprovar este projeto de lei, e eu peço que aprove, esse tipo de financiamento não será mais possível. Tá? Não é preconceito com essas empresas de jeito nenhum, mas o dinheiro público não é para isso que serve. Não é para isso que serve, porque não deixa de ser uma forma de controle. Isso não é bom para a democracia. Aí vem no artigo 3º do projeto. Fica vedado o uso de recursos públicos para pagar qualquer veículo de comunicação, jornalista, artista, comunicador, blogueiro, youtuber, apresentação de programa de rádio ou televisão e formador de opinião em geral, para promover agentes políticos com ou sem cargos ou programas e realizações de governo e instituições. Quando uma pessoa assiste a um programa de auditório, quando ela ouve um programa de rádio, e um âncora faz um comentário favorável à política A ou à política B, à pessoa A ou à pessoa B, quem está assistindo, quem está acompanhando, acredita que aquela é a opinião daquela pessoa pública. Porque em nenhum local está escrito, olha, matéria paga, comentário pago. Quando um âncora fala de um produto, imagina-se que tem ali um patrocínio. Quando fala de um programa de governo, de uma pessoa, né, nós não podemos imaginar que aquela comunicação ela é paga. Então, eu nunca nem pensei que isso fosse possível. Mas as notícias, né, são muitas no sentido de que essas contratações ocorrem. Não há uma proibição expressa. Né? Me parece, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, isso já seja terrivelmente questionável. Mas me parece apropriado proibir de maneira categórica. Tá? Então, o artigo 4º... o artigo 3º veda que pessoas públicas que trabalhem com comunicação sejam contratadas para falar frases favoráveis a A ou a B, né, ao programa A ou ao programa B, e assim por diante. Aí nós temos o artigo 4º. Fica vedado o uso de recursos públicos para a contratação de agências ou equipes com o fim de monitorar redes sociais e avaliar a popularidade de mandatários de cargos eletivos ou de detentores de quaisquer cargos públicos. Nós estamos atravessando essa discussão aqui em São Paulo, porque o governador do estado fez uma contratação milionária para que as redes sociais sejam monitoradas para saber se as pessoas o apoiam ou o rejeitam. Quando teve a possibilidade de defender esta mesma contratação, diz que o governo Dilma também contratou e o governo Bolsonaro mantém a contratação. Então, não importa se é o governo Lula, se é o governo Dilma, se é o governo FHC, se é o governo Bolsonaro, se é o governo Dória, se é o governo Alckmin, se é o governo Bruno Covas, não importa qual é o governo. Não tem sentido gastar milhões do dinheiro público para fazer monitoramento de rede para uma finalidade que não deixa de ser eleitoral. Isso sem falar na censura. Então, se é estadual, se é federal, se é municipal, nós precisamos deixar claro que isso não pode. Porque as pessoas se indignam quando é o lado de lá que está fazendo. Né? Eu procuro me nortear, né, com o mesmo grau de indignação diante das ações que são inconcebíveis. Não importa quem as execute. Fica vedado o uso de recursos públicos na contratação de shows e espetáculos, bem como no patrocínio de eventos de toda e qualquer natureza. O dinheiro público deve e pode ser empregado na cultura, né, no pagamento de pessoal, para dar aula para as crianças carentes, para promover cultura nas mais diversas localidades. Agora, tem cabimento o dinheiro público pagar artistas consagrados, pagar shows? Não raras vezes, além do dinheiro público, o artista ainda cobra um ingresso de R$500, R$700 ou mais. Não é para isso que nós pagamos impostos.
Então, se o bom senso não impera, nós temos que fazer lei. Os recursos públicos previstos em orçamento. Eu sei que isso aqui vai ser polêmico, mas eu vou sustentar que é o justo. Quando não utilizados, devem ser devolvidos, restando proibido o pagamento de quaisquer modalidades de bônus ou prêmios a funcionários e colaboradores em geral. A Assembleia atravessou uma polêmica grande, nós sabemos, mas a verdade é uma só. O que aconteceu aqui acontece em muitos outros órgãos e não tem a visibilidade que teve aqui. Então, nós temos que trabalhar para que essas regras sejam claras. Sobrou dinheiro, não importa qual órgão, o dinheiro é público, tem que voltar para o erário para poder mandar para a educação, para a saúde. Porque a situação que aconteceu na Assembleia teve visibilidade. Aí veio uma decisão judicial e outra decisão judicial, mas e nos outros lugares? Que a gente fica sabendo e por alguma razão não é noticiado. Então nós vamos proibir para todos. Essa é a minha proposta. Os recursos de que trata o caput, que recursos? Aqueles que sobram no orçamento. Não poderão ser utilizados em comemorações de final de ano, viagens, festas ou quaisquer contratações que não estejam diretamente relacionadas ao objetivo final do órgão ou entidade. Há muitas notícias de entidades que lidam com dinheiro público que dizem o seguinte: sobrou dinheiro no orçamento. Vamos fazer uma festa para os funcionários? Não estou falando de uma festa com guaraná e bolo, estou falando de festa com salão, com show. Espera aí, que brincadeira é essa? Vamos patrocinar uma viagem. Dinheiro público é de todos. Essa história de dizer que sobrou e que por isso vai fazer alguma coisa porque sobrou, não é o princípio que está na Constituição Federal, que está na Constituição Estadual e que deve nortear o administrador público, simplesmente não é. Aí vem, as contratações realizadas em desacordo com o estatuído na presente lei, ou seja, todos esses artigos anteriores, serão nulas, ficando os responsáveis obrigados a ressarcir os cofres públicos, respondendo ainda por improbidade administrativa nos termos na legislação vigente. Levantei muito material tratando que toda afronta ao artigo 37, que é o que proíbe gastos com publicidade, promoção, autopromoção, caracteriza improbidade administrativa. Então, nós temos competência nesta casa para tratar da matéria e para fazer essa previsão de que o descumprimento dessas normativas caracteriza improbidade administrativa. Subordinam-se ao disposto nesta lei, isso é muito importante, os órgãos do Poder Executivo, os órgãos do Poder Legislativo, os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, porque existe muita visibilidade sobre os políticos, mas não são só aqueles que são eleitos que lidam com dinheiro público. O dinheiro público é manuseado por várias entidades e vários órgãos, e estes princípios aqui têm que ser observados por todos. Bem como as pessoas da administração indireta e todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de São Paulo e pelos municípios paulistas. O disposto nesta lei aplica-se também às organizações sociais e demais entidades do terceiro setor que recebem recursos públicos. Não tem nada que me irrite mais quando eu recebo alguma entidade aqui com ofício pedindo emenda, ou seja, está precisando de dinheiro para a sua atividade fim, para atender a população, para exercer o seu mister, e um monte de encarte impresso com propaganda, coisa sabidamente cara, coisa de qualidade A. Como é que pode estar pedindo dinheiro de emenda, dinheiro público, e está ao mesmo tempo gastando com promoção? Então, quando chega com esses encartes valiosíssimos, pedindo dinheiro público, eu já olho com outro olhar. Porque se está sobrando dinheiro para promoção, para publicidade, é porque não está faltando para a atividade fim. Acredito que amanhã o projeto já esteja disponível no sistema, com a justificativa. Eu procurei fundamentar ponto por ponto.
Sei que o tema é polêmico, mas o tema é importante e ele vem ao encontro, ou seja, ele vem abraçar o interesse público. Eu fico à disposição de todos os colegas e da população em geral para esclarecer o que for necessário. Muito obrigada, senhor presidente.